Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou vice-presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, que foi fundada e é presidida pelo psicanalista Norberto Kepp. Hoje nós vamos dar uma maior ênfase a um livro de importância fundamental. Dr. Kepp, por favor, A Origem das Enfermidades. Algumas pessoas que leram esse livro ou que assistiram os programas onde nós explicamos os conceitos fundamentais desse livro, ficaram muito impressionados com o poder terapêutico dessas descobertas que o Dr. Kepp fez. Então, eu gostaria de lembrar vocês que neste livro o Dr. Kepp coloca a inveja que provoca a inversão no ser humano como a base fundamental das nossas doenças. Então, essa percepção, essa é a chave fundamental para a nossa vida, para o caminho para o nosso bem-estar. É a percepção, a conscientização, quando nós começamos a fazer aquele insight. Puxa, mas então inveja quer dizer isso? E eu tenho essa inveja no meu interior, e é isso que então está impedindo a minha saúde, a minha felicidade, o meu progresso. Então é como que uma vida inteira, um horizonte incrível se descortina diante de nós. Eu aconselho seriamente aos senhores a estudarem esse livro, A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais, de autoria de Norberto Kepp. O senhor Dr. Kepp? Eu escrevi esse livro para resumir toda a psicopatologia, os conhecimentos, e colocar, como a Cláudia falou, a etiologia da doença. Qual é a etiologia? Quer dizer, o que provoca a doença no ser humano. Depois, o que acontece se ele toma esta ou aquela atitude, ou fica assim mais doente, ou consegue a recuperação. Então, a primeira parte, como a Cláudia falou, eu tratei da questão da inveja. Agora, não é só a questão da inveja, né, que leva o ser humano aos problemas que ele tem. A questão da inveja é muito ligada à ideia freudiana. Como eu já falei várias vezes, ele tinha uma intuição fantástica, né, o Freud. Aliás, todo o trabalho dele, ele fez através da intuição. Porque naquele tempo não havia um outro autor que desse tanta ênfase à psicopatologia de um modo tão exato como ele deu. Tinha o mesmo, né? O mesmo tentava curar o indivíduo através de forças assim mágicas até, né? Através de forças naturais. E ele não foi à origem. E Freud, estudando com Charcot lá na França, ele foi o primeiro a notar que havia dentro do ser humano a causa fundamental de todos os problemas. Então eu coloquei aí uma sentença, olha, notem o que eu escrevi. Psicoterapia é o processo para evitar a maldade do ser humano. Falando de um modo assim, parece de uma maneira muito crua, né? Quer dizer, falando que o ser humano fica doente porque é maldoso, mas infelizmente o ser humano fica doente porque tem uma atitude de descompasso entre ele e a natureza. Ele tem as leis naturais que ele devia seguir, mas ele segue outras leis. E essas leis são antinaturais. Portanto, o grande inimigo do homem é o próprio homem. O grande inimigo que os senhores que estão nos assistindo têm são vocês mesmos, né? Então, quando o senhor diz que a psicoterapia é o processo para evitar a maldade do ser humano, o senhor não está querendo evitar a maldade dos outros seres humanos, né? Só dos outros, né?
principalmente da própria Da pessoa. própria maldade. Se ela é agressiva com os outros, isso mostra que ela é agressiva com ela mesma. Se ela ataca os outros, ataca a si própria. Não há uma atitude, isso se vê na própria teoria do Newton. Não há uma ação só, sem uma reação. O que vai e volta, né? A pessoa que é contra uma outra é contra ela. A pessoa que dá afeto para a outra, dá afeto para ela. É por isso que o indivíduo bom com os outros é bom com ele. Não há assim uma possibilidade dele ser ruim com os outros e bom com ele. Porque a mesma emoção que ele tem com o exterior, ele tem com o interior dele. Agora, a primeira parte do livro eu trato da questão da inveja. Então, o que é a inveja, né? Será que a inveja é o desejo de ter o que o outro tem? Isso é mais ciúmes, né? Isso é mais outra coisa, é ambição, é cobiça, não é inveja. Inveja é praticamente o sentimento mais estúpido que existe. A inveja é um sentimento em que a pessoa quer que o outro não tenha o que tem, que o outro não seja o que seja, o que é, né? Que o outro não faça o que faça. A inveja é simplesmente o desejo de que o outro não exista, que o outro desapareça. E essa é a causa principal de todas as desavenças da humanidade. Por que uma pessoa casa com um, briga com aquele, casa com o outro, depois com o terceiro, com o quarto, com o quinto? Por quê? Não porque essas pessoas todas com as quais ele casou sejam pessoas desajustadas, mas ele é projetivo, né? Ele vê em cada pessoa um inimigo. Imagina, né, o invejoso como tem uma vida infernal. Porque ele quer acabar com os outros, ou então idealiza demais. Ou então ele quer acabar com ele por causa disso e se idealiza demais. Quer dizer, então o senhor considera, né, que a inveja é como um bumerangue, que ela é dirigida aos outros, mas também é dirigida ao próprio bem. Principalmente Que o invejoso a não, si próprio. o invejoso não quer ser quem ele é, não quer... Que a pessoa que sofre a inveja do outro pode viver tranquilamente, muito bem. Veja aí, na primeira parte, o que eu escrevi. 2 capítulos. Veja lá em cima. A origem das enfermidades, parte 1. A inveja. A inveja constitui a etiologia fundamental de todas as moléstias. Depois, A inveja é o que existe de mais desnecessário, inútil e prejudicial para todos. ela é assim a etiologia fundamental, porque a inveja é o único sentimento que não tem razão de ser. Se o indivíduo está roubando o outro, quer subtrair dinheiro, bens do outro, se ele está tendo uma outra atitude qualquer, cobiçando o que o outro tem, ele está querendo, vamos dizer, o carro que o outro tem, as coisas que o outro tem. Agora, inveja não, ele olha e não quer que o outro exista. Até é engraçado isso. Dr. Kepp, então, aqueles que escutam o senhor e pensam, mas eu não tenho esse problema. Não percebe, né? Não percebem. Então, a segunda sentença aí é que a inveja é o que existe de mais desnecessário, inútil e prejudicial para todos. Por quê? Porque é um sentimento inútil, é um sentimento de não querer que outro exista, que não haja vida. É um sentimento de não querer que haja o bem, que se exista. Agora, uma pessoa que trabalhou muito bem com a inveja, veja quem é. Melanie Klein. Ela estava em Viena, né? Aliás, ela esteve em Viena no tempo que eu estava lá trabalhando. E depois ela se mudou para a Inglaterra. E ela, vamos dizer, resolveu mudar um pouco, né, a orientação freudiana, que era muito assim chauvinista, né? Ele colocava, como todo homem, muita importância à vida sensorial, à questão do sexo. Então ela, sendo mais mulher, mais ligada ao sentimento, ela notou que, quando Freud falou, né, que a inveja era algo fundamental para a doença,
ela notou que ele tinha razão mais nesse sentido. Aí ele mudou a orientação freudiana, mesmo na Inglaterra, e a filha do Freud, Anna Freud, ficou na orientação do pai, na orientação sexual. E quem teve mais sucesso foi a Melanie Klein, não só na Inglaterra, como no Brasil também, veio muito para cá, na Argentina, mesmo que nos Estados Unidos não entrou muito. Então vejam as consequências da inveja quais são. Então, ataque a todo e qualquer bem. Então, o invejoso não quer que exista nada, não quer que exista bem nenhum, não quer que existam pessoas, ele não quer que exista nem Deus. Quando uma pessoa fala que não acredita no ser divino, é inveja, ele não quer que exista ninguém. Veja em segundo lugar. Não desejar nada melhor do que é. Então, o invejoso é parado na vida. Então, o que eu quero falar com isso? A pessoa invejosa, ela não tem aquilo que se chama de ambição. A pessoa que não tem inveja, ela quer melhorar. Não assim só economicamente, é claro, todos querem. Mas a pessoa que não tem muita inveja, ela quer crescer, ela quer cultura, ela gosta das artes. O senhor sabe, né, que a união do ser humano com o ser divino é através das artes, né? O artista, por mais doente que ele seja, desequilibrado, o que ele faz é uma junção com o ser divino. Até fizeram um filme assim, filme feio sobre o Beethoven, mostrando que ele não tinha muito equilíbrio. Mas veja, mesmo que não tenha equilíbrio, que grandeza ele fez no trabalho dele, né? Então, o que faz, vamos dizer, a grandeza de uma pessoa é o trabalho que ele faz. Veja em terceiro lugar. Ou em segundo, né? Destruir tudo o que puder. Então, destruir tudo o que puder, veja embaixo o que está escrito. A inveja é sempre uma conduta de ataque ao bem. Então, a inveja, como eu falei, é a razão fundamental que o indivíduo cai doente. E a partir daí, aí ele entra em problemas físicos. E é difícil, mesmo nos consultórios médicos, o indivíduo vai lá com uma doença, outra doença, cefalgia, enxaqueca, principalmente do aparelho circulatório, né? A pessoa tem muito problema assim, de dor de cabeça, ou doenças constantes, mesmo que sejam doenças secundárias, né? Resfriados, gripe, coisa assim. É um problema de uma contração muito grande que causa doença. Porque a doença é uma atitude de contração, de fechamento. Se o indivíduo é um indivíduo tranquilo, consciente, assim, descontraído, ele geralmente tem um sistema imunológico muito bom. Então, se uma pessoa aí que nos ouve é constantemente doente, é sinal que ele é muito rígido. Então, na segunda parte, eu vou explicar isso. Neste livro, o Dr. Kepp fala o seguinte, na dedicatória, que este livro foi dedicado a você, caro telespectador ou leitor, portanto a nós todos, né? Porque não existe ser humano na face da Terra que não tenha neurose. E se nós não quisermos perceber os nossos problemas, se você não quiser perceber o seu problema, será uma grande desgraça, um grande transtorno para a sua vida. Justamente porque este é o caminho, o único caminho para sanar a patologia psíquica que existe em todos os seres. Então, quando nós falamos aqui em patologia psíquica, nós estamos dizendo que todo ser humano tem seus problemas. E isso é óbvio. Todos nós temos ou nossas manias, ou nossas depressões, nossas ansiedades, nossas angústias, nossos temores.
E não só isso, como todos nós sofremos de doenças físicas, além das psíquicas. E as nossas doenças físicas, 85% já reconhecido oficialmente pelo órgão de saúde americano principal, é de origem psíquica, emocional. Isso para nós é uma aquisição incrível para a ciência, porque até recentemente muito pouca gente admitia que seus problemas orgânicos eram de origem emocional. Seria como, por exemplo, se nós víssemos uma árvore que tem problemas, né, por falta de água, por algum problema na sua raiz, e ela se manifesta nos seus frutos e nas suas folhas. Então seria uma estultice nós irmos tratar o problema lá nas folhas. É a mesma coisa que acontece conosco. Nossos problemas orgânicos, eles já são como que um fim de linha. Eles começam na vida psíquica, na parte energética, emocional, e eles se manifestam no fim da linha na parte orgânica. Por isso, Kepi, nesta origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais, ele dá, então, a chave para a gente trabalhar com isso. Então, eu queria dizer o seguinte, que um trabalho do Freud foi gigantesco nessa questão dele entender que o ser humano era constituído por uma parte exterior, seria mais uma atitude de aparência, que aliás ele tirou do Schopenhauer, né, que era um pensador judeu-alemão, que mostrou que a sociedade em geral dava mais importância à máscara do que à essência, do que à estrutura séria do ser humano. Então o trabalho dele gigantesco foi mostrar que por causa disso, desse desencontro, né, que havia entre o que a pessoa mostra e o que ela é no fundo, é que causa a doença. Então, o que se chama esquizofrenia diz realmente a essa questão, que o ser humano seria, assim, de dupla personalidade, vamos dizer. Teria no interior uma conduta diferente daquela do exterior. E com isso, o ser humano chegaria às doenças mais graves, como a depressão, a epilepsia, as obsessões, a todo tipo de psicopatia. Então, o Freud, ele, vamos dizer, deixou de considerar o que o indivíduo falava, o que o indivíduo mostrava, para começar a considerar aquilo que ele escondia. Então, veja esse cartaz aí. O maior mal é não reconhecer o próprio mal. Só que o Freud, ele achava que o grande mal seriam as ideias indecentes. Isso é interessante, que havia na época vitoriana, né? A época vitoriana foi de 1820 a 1900. Durou 80 anos e regida pela rainha da Inglaterra, que a Inglaterra era a rainha dos mares, e era naquele tempo, vamos dizer, os Estados Unidos como são hoje. Era a grande potência mundial que determinava praticamente a orientação psicossocial da época. E ele então colocou em questões sexuais o grande problema da humanidade. Imagina, a questão sexual, hoje a gente vê a questão do bem e do mal, né, de crimes, de delinquência, de toda espécie de atitude de agressão que existe na sociedade, de droga, de alcoolismo, tudo isso. Imagina ele colocando a problemática em algo tão, vamos dizer, insignificante. Vejam a foto dele, né? Então, agora, Pepe, ele colocou o problema, quer dizer, a causa do problema num sintoma do problema, né? O sexo não é uma causa, é uma consequência, o sexo neurótico. É uma consequência. A parte sensorial, né? É, de problema psíquico, então, também ligado à inveja. No livro, a segunda parte, sobre a censura. Porque aí eu determinei a questão da censura à patologia, né? Censura ao interior como grande problema da humanidade. Aliás, o Freud falava isso. E daí veio Marcuse, que era um pensador alemão, que estudou na França,
achando que a sociedade não devia censurar nada. Todos os jovens à vontade. Deu aquelas confusões todas, né? Na década de 60, o mundo achou que se libertasse para a vida sexual, teria um enorme desenvolvimento. E nós sabemos que não foi assim. Então eu coloquei 2 sentenças na segunda parte do livro e veja o que eu escrevi. A enfermidade do ser humano está em sua resistência à consciência. Então o maior problema, veja bem, no livro que eu escrevi, né, é um compêndio, como eu falei, de psicopatologia, né? É este aqui que é importante os senhores lerem, porque esse livro se trata assim de uma fórmula abreviada, né, da patologia do ser humano. Veja, aqui está o Pinel, né, que libertou os doentes mentais das masmorras que eles viviam. Eles viviam em hospitais terríveis, viviam lá fechados, né, acorrentados até. Então, por quê, né? Porque o indivíduo que não quer ver o mal que ele tem, ele se torna furioso porque ele pensa que o mal vem do outro. Então ele ataca o outro pensando que ele é vítima. E é muito perigoso em psicoterapia, nós estávamos aqui conversando, em que o indivíduo cresça nessa ideia de que ele é vítima dos pais, vítima até dos filhos, vítima da sociedade, que ele é vítima, vamos dizer, da escola, que ele é vítima do mundo exterior. Porque aí ele se enfurece e se torna cada vez mais agressivo. Então, isso que é importante a humanidade ter consciência, né? De que o ser humano é vítima do interior dele não conhecido. Essa é a grande contribuição do Freud para a humanidade. Veja em segundo lugar a sentença. A maior desonestidade é pensar que todo mal é realizado inconscientemente. Então, o mal que o indivíduo faz, né, que o ser humano faz, é claro que ele sabe o que está fazendo, mas o problema é que depois ele censura e não quer ver que ele fez aquilo. Então, o nosso trabalho é justamente isso, de ver a patologia, seja qualquer patologia, o importante é o indivíduo ter contato, o indivíduo perceber que tem patologia, seja mesmo uma patologia de caráter sexual que é mais evidente. Agora estamos com tempo para ver as perguntas. Vamos ver lá. Então, neste livro, A Origem das Enfermidades, o Dr. Kepp faz uma análise profunda de 3 questões: a inveja, a censura e a projeção. E sobre a inveja, eu escolhi uma frase aqui onde ele diz o seguinte: a inveja esconde as maiores maravilhas da vida. Leva o ser humano à cegueira, motivo pelo qual deixa de usufruir as maiores maravilhas que o mundo possui. Então há aqui um quadro que um artista fez que mostra bem isso, olha. É como se a pessoa tivesse uma venda nos olhos, né? Então deixa de ver toda a maravilha que existe na vida. A inveja é o elemento mais negativo para a existência do ser humano e da sociedade. É um sentimento absolutamente inútil, que somente prejudica o seu portador e as outras pessoas. Então, isso da inveja é interessante porque realmente é algo totalmente desnecessário na existência do ser humano. Não produz nada de bom. Pelo contrário, né? A inveja é oposição a qualquer bem, qualquer benfeitoria. Porque, por exemplo, na avareza, a pessoa tem a desculpa que ela está acumulando bens para sua riqueza. Na gula, que ela precisa se alimentar bem para viver bem. Na luxúria, ela quer ter uma vida mais divertida. Mas na inveja, é aquela raiva de tudo e de todos gratuitamente. Uma outra frase que eu acho muito importante desse livro é a seguinte: todo o desprazer pela vida advém da inveja que o indivíduo carrega justamente em relação ao bem que existe, impedindo de usufruí-lo. Então, eu acho importante essa frase porque todo mundo quer ser feliz e procura o bem. E esquece que o bem, ele já tem o bem. E pela inveja, sem perceber, ele sempre vai contra o que é bom na vida dele e acaba não tendo esse bem que ele tanto quer.
O maior problema da inveja é que ela geralmente não é perceptível pelo ser humano. Ela é a anticonsciência. Isso me faz lembrar o movimento hippie do final da década de 60, início de 70, onde o jovem era revoltado e procurava a verdade fora de si. Isso levou ele a consumir drogas. Então, quando ele pensava que ele ia buscar a verdade fora, na verdade, a verdade estava dentro dele. E essa busca pela verdade fora levou ele ao delírio, ou seja, à droga. Eu vou ler um trecho deste livro, só que eu tenho tradução em finlandês, já que eu sou finlandês. Mas para vocês entenderem melhor, eu leio em português. Quando o indivíduo se volta para as suas fantasias delirantes, cai na irrealidade desde que perde o contato com o mundo real. Então, por causa da inveja, o ser humano prefere viver nas suas fantasias. E por causa disto, como consequência, ela se sente insegura, ela sente paranoia, ela cria fantasias das outras pessoas e de si mesma e não vê o mundo como o mundo e outras pessoas realmente são. Então, qual que é a chave que Kepp traz neste livro, A Origem das Enfermidades, para nós tratarmos das nossas doenças orgânicas, sociais e psicológicas? Porque, como eu disse no segmento anterior, todos nós, sem exceção, sofremos de algum tipo de problema, ou se não vários problemas emocionais. E o que nos distingue dos psicóticos, dos psicopatas, é o grau dessa problemática, a intensidade e não a qualidade. Portanto, nós podemos dizer que todos nós temos os mesmos problemas que um criminoso tem, que um psicótico que está internado numa instituição tem, que o indivíduo que se suicidou tem. Quem de nós já não teve alguma época da sua vida uma ideia de acabar com a própria vida, ou se seria bom se eu pudesse acabar com todos esses problemas, não é? E esses impulsos, eles estão relacionados, todos eles, de negativismo, de pessimismo, de depressão, de raiva, de impaciência e mesmo as nossas doenças, com um problema que Kepp detectou existindo em todos os seres humanos, um problema que está a nível mais inconsciente, que é o problema da inveja. E o que Kepp entende por inveja na sua ciência? Leia na página 11 deste livro. O mais difícil para o ser humano é aceitar o bem. É preciso ser mais virtuoso para suportar a prosperidade do que a sorte adversa, dizia Rochefoucauld. Então Kepp fala, o bem é sempre difícil de ser aceito. Acostumamo-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções, que se fundamentam no sentimento de inveja que é invertido. Então, lá embaixo, na nossa vida mais obscura, aquilo que leva o nosso dia a dia, fundamentalmente nos faz tomar atitudes que nós não gostaríamos de tomar pela razão, está essa atitude invertida de inveja, que é uma incapacidade, uma dificuldade de aceitar o bem. Por isso, muitas pessoas, quando chegam num patamar ideal de vida, conseguem alguma coisa muito importante que eles queriam, uma formatura, um casamento, uma viagem, eles caem doentes nessa ocasião. Eu gostaria de fazer novamente um comentário sobre a censura através desse cartaz que eu vou colocar aí. Veja, em primeiro lugar. O mal é a censura à consciência e não a conduta. Então, tem que haver uma distinção, compreende? Que a censura, aquilo que você vê, é que é errado. É claro, se uma pessoa, como aquela escola Summerhill, na Inglaterra, né, que o fulano lá, o jornalista, ele criou essa escola para ele evitar qualquer censura sobre os alunos.
Então, eu já comentei na televisão que os alunos podiam ir à escola ou não, estudar ou não, ou quebrar vidraça, ou maltratar professor, ou xingar, ou ficar emburrado, que não haveria correção. Então, mas veja que a censura é justamente não mostrar para o aluno que ele quebrar uma vidraça da escola é uma coisa errada. A censura o que é? É os pais verem os filhos cometendo mal e não falar nada. A censura é não mostrar a consciência do erro que a pessoa pratica. Assim como, por exemplo, fala muito, né, em questões atuais de pedofilia, né, que tem essas viagens internacionais, né, que procuram países como o Brasil mesmo para ter relacionamento sexual com crianças, com menores de idade. Então, até uma proibição, assim, já oficial, né, no governo. Então, o que acontece é isso, é que não querem ver as pessoas que não fazem essas viagens, também tem muita pedofilia, ou então mesmo os transtornos sexuais, né? Pessoas que têm dificuldade de ser assim sexualmente numa linha assim aceitável, é bom a pessoa ver que tem um transtorno qualquer sexual. Então a censura é não ver o defeito que tem, compreende? A censura não é mostrar o defeito, é não querer ver que tem aquele defeito. E se a pessoa notar que tem aquele defeito, ela vai se tranquilizar. Porque não existe na face da Terra nenhuma pessoa que não tenha um problema em menor ou maior grau, como todos os outros têm. Aliás, o Agostinho, né, que foi aquele santo, ele dizia assim, que ele tinha todos os defeitos que todo mundo tinha, só que ele se segurava, compreende? Queria a consciência. Então, esse é o grande problema da humanidade. É a humanidade censurar aquilo que vê e querer, vamos dizer, não censurar a conduta. Se deixar a conduta à vontade, aí vai haver, vamos dizer, ladroeira, aí vai haver sequestro, crime, vai haver isso, vai haver aquilo. É claro, a conduta errada tem que a pessoa ter consciência para se segurar. Então agora eu vou colocar um outro cartaz aí para os senhores verem o que está escrito aí. Sua saúde e bem-estar só dependem de sua conduta. Então, notem que é através da conduta que a pessoa precisa ter consciência, é que a pessoa pode ter uma atitude sã ou uma atitude errada. Então eu pus aí o chamado trio das enfermidades, vejam lá. A mania de grandeza, né, Dr. Kepp, está acima ali, de Kraepelin. É. Abaixo, a inveja de Freud e Melanie Klein. E do outro lado, a negação ao ser de Kepp. Então, eu quis falar o que com isso, né? Que o Kraepelin, que era um psiquiatra alemão, ele inaugurou a psiquiatria. Veja bem, ele mostrou que psiquiatria é ver o distúrbio da parte emocional dos clientes, compreende? Da parte psíquica, que o indivíduo fica doente por questões psicológicas. A mania de grandeza, por exemplo, que eu chamo até de teomania, ou então megalomania, né? Então, o que é isso? É o indivíduo não querer pôr o pé na terra, ele querer viver assim nas nuvens, né? Como naquelas piadas que falam, né? Que o indivíduo neurótico, ele cria castelos no ar, mas os doentes moram lá nos castelos. Então, ele, se perceber que ele está morando num castelo no ar, ele vem para a Terra. E aí ele, vamos dizer, através da consciência, ele vai viver a realidade. Agora, novamente no cartaz, veja lá que eu escrevi à direita, que a inveja foi muito estudada por Freud e Melanie Klein, né? Que a inveja seria o fundamental. E do outro lado, a negação ao ser. E eu falo isso por causa da metafísica. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, ele não faz
a beleza, ele não faz, vamos dizer, o bem, não faz a verdade. Mas a beleza, o bem e a verdade são o ser, compreende? O ser é isso. Se a pessoa não é esteta, ela está contrariando o ser dela. Se ela não é verdadeira, ela está destruindo o ser dela. E se ela não é boa, ela está destruindo o ser dela. Então, ser é ser esses três elementos no fundamento, na criação do ser humano. Dr. Kepp, eu só queria fazer uma pequena observação. Olhando esse triângulo, o trio das enfermidades, a gente observa lá em cima o Kraepelin, é um psiquiatra alemão, né? A Freud e Melanie Klein são também psicopatologistas, psicanalistas do pensamento germânico, austríaco, e o senhor também. Então a gente poderia dizer que essa é a escola germânica de psicopatologia. Então nós temos que ver isso, né? Que a psicopatologia veio de cabeças alemãs. Isso é importante porque a Alemanha precisa se recuperar na sua dignidade. Porque todo o país teve, né, problemas tremendos, como a própria Alemanha teve, né? Agora, nós não podemos, porque um indivíduo cometeu erros ou um país, ficar naqueles erros. E a parte da grandeza, né? E a parte da genialidade. Essa é a parte mais importante. Então veja essa sentença. Só a pessoa que aceita o bem vê o mal que tem. Quando a pessoa está no bem, ela vê o mal, né? Se ela ama o bem, ela vê o mal. Agora, vamos ver as perguntas. Então, neste livro, o Dr. Kepp explica que a inveja é uma atitude de rejeitar o bem, atacar o que é bom. E toda pessoa tem esse sentimento em maior ou menor grau, é como se fosse o pecado original, né? Então eu posso dar alguns exemplos. Nós temos aqui uma figura, quer dizer, desde criança, né, o ser humano manifesta aquele estragando assim um bem, que ele tem uma coisa bonita, boa. A criança frequentemente quebra os brinquedos que ela tem, principalmente se for do outro, né? Para tentar dar um desprazer para o outro. Aí depois que a pessoa cresce, ela continua, ela vai agravando esse problema se ela não conscientiza. Então ela começa a destruir os relacionamentos, casamento, família, trabalho, amigos. E ela só vai ter um paradeiro a hora que ela aceitar ver que ela tem esse problema. Se a inveja não for conscientizada, automaticamente o ser humano fará a projeção. O que significa que se ele não enxergar o problema em si próprio, o colocará no outro. Isso é muito interessante, essa frase, porque revela o seguinte: todo problema que eu tenho uma censura em ver em mim mesmo, eu vou acabar reprimindo essa consciência nas outras pessoas também. Então, quando uma pessoa mostrar um problema para mim que eu tenho, eu vou reprimir porque eu reprimo essa consciência em mim. Isso é muito fácil de ver no caso dos pais, do relacionamento dos pais com os filhos. Os filhos geralmente têm atitudes muito semelhantes aos dos pais, porque eles copiam. E os pais, ao verem essas atitudes que eles não aceitam em si próprios, eles censuram e vão por cima das crianças, chegando até mesmo a bater e não a trabalhar com o problema. E assim acabam não ajudando os filhos. Se todos nós sofremos do problema de inveja, como diz Kepp, e não percebemos, por que isso acontece? Por causa do mecanismo de censura que nós fazemos. Nós nos idealizamos muito, queremos ser seres praticamente perfeitos, temos uma rejeição enorme em admitir que somos neuróticos, problemáticos, que podemos estar contra o bem. Então, esta censura nos leva ao que nós denominamos de projeção. Nós projetamos a causa dos nossos problemas
questões externas a nós, no ambiente, em outras pessoas, às vezes até em comidas que nós ingerimos. Nós projetamos aquela atitude que nós temos contra nós mesmos no exterior. Veja aqui, por exemplo, na página 97 deste livro A Origem das Enfermidades. Kepp relata aqui um trecho de uma consulta de uma cliente. Ela diz: já estou meio isolada, mas quero me isolar ainda mais, porque penso que os outros é que atrapalham a minha vida. Então o Dr. Kepp pergunta para a cliente: mas atrapalham no quê? Então ela diz: eles são contra mim, eles me desejam mal. Então, disse ele, a senhora coloca nos outros essa sua atitude contra a sua própria existência? Então é muito frequente nós nos acharmos rejeitados, criticados, censurados, bloqueados, sabotados. É muito comum a gente dizer, bom, nós sofremos por uma doença por causa de um mal olhado, por causa da inveja dos outros. Mas não que nós estejamos sofrendo porque nós somos inimigos de nós mesmos sem perceber essa inveja contra o bem que nós temos na nossa vida e principalmente no nosso interior. Portanto, não pode haver uma chance de nós melhorarmos o nosso sofrimento se nós não percebermos que todo o mal, que toda inimizade, que toda sabotagem, toda destruição tem início dentro de nós, contra nós. Por isso a importância da leitura do livro A Origem das Enfermidades. Tem uma frase que eu vou colocar aí para os senhores notarem o que eu queria falar. Veja. O indivíduo bom se interioriza e o doente exterioriza. Um famoso pensador, Agostinho, ele falou essa célebre frase, né, que o indivíduo bom é aquele que olha para dentro de si mesmo. O indivíduo assim interiorizado, como ele fala, é um indivíduo bom, quer dizer, um indivíduo que tem contato consigo próprio. É por isso que fala que a pessoa, quando está doente, está fora de si. Então, na terceira parte do livro meu, né, A Origem das Enfermidades, eu escrevi sobre a projeção, que se a pessoa não tiver consciência dos males que ele tem, então ele projeta nos outros os problemas dele. Como as pessoas que têm perturbações sexuais, por exemplo, que é mais comum na sociedade, ele coloca na sociedade como se a sociedade não aceitasse a doença dele. Então ele pensa que os outros é que não aceitam como ele é. Então veja as sentenças. Todas as doenças advêm do processo de projeção. E depois? O processo de projeção, paranoia, não é perceptível. E o pior, sabe o que é? É quando a pessoa projeta muito, quando ela começa a ver muito a culpa no outro, muito aumentar, ela chega num ponto, ou ela mata o outro, ou ela comete um desatino contra o outro, ou ela foge definitivamente. Então é isso que eu chamo de paranoia. Então são três as questões, né? A inveja, a megalomania, que causa as doenças, né? Principalmente a inveja, como eu falei, e a necessidade da consciência para ver esses problemas. E se não houver essa consciência, veja bem, sem consciência, aí o indivíduo projeta e comete todos os desatinos, e aí então ele entra na doença mais grave. Então veja o esquema que eu organizei, que ilustra bem o que eu quero falar sobre o ato puro. Veja lá no centro do triângulo, né? A beleza, o amor e a razão. São esses os três elementos fundamentais que o ser humano tem pela criação. Então, ele veio das mãos do ser divino com um sentimento de amor, com o raciocínio racional e com a beleza, a estética. Então, a união desses três elementos é que faria ele o ato puro, né? O ato puro é isso. Se o indivíduo consegue realizar o bem,
É porque ele está dentro desses 3 elementos fundamentais. E quando ele se afasta, é que ele começa a adoecer. Então veja os 3 elementos essenciais que eu coloquei aí. O primeiro, né? O bem vem da atitude boa do ser humano, nos sentimentos, nos pensamentos e nas ações. Então, o único sentimento que existe bom é o amor, né? Claro. O pensamento bom, quer dizer, o pensamento correto é a razão. E a ação aí seria a parte estética. Então, isso me lembra o que a filosofia existencial, né? Existencialista, criada por Kierkegaard, que depois entrou, porque Kierkegaard era lá do norte, era da Dinamarca. Depois essa filosofia entrou na Alemanha, com Heidegger principalmente, Bosch, Binswanger, com esses autores famosos da Alemanha, e mostrava o seguinte, que o ser humano, se ele toma uma atitude na existência boa, isso influi na essência. Então eu quero dizer o seguinte, que o problema do ser humano não está só na existência. Se ele tem uma existência ruim, a essência também é deformada. Quer dizer, a doença vem mais da essência e não tanto da existência. Vem mais da essência porque a doença vem das ideias ruins que ele tem, que ele não tem consciência, vem do ódio, né, do rancor, da raiva, portanto, dos sentimentos ruins que ele tem e principalmente da conduta, né? Veja em segundo lugar no cartaz. O mal é sempre a privação ao bem, algo que não existe por si. Então, veja que esse é o fundamento de todo o meu trabalho, que a doença não existe por si, que um dia, quando o ser humano não tiver mais liberdade para escolher o mal, ele vai viver só no bem, ou então ele vai ser obrigado a viver o bem. Essa questão, né, do purgatório, por exemplo, eu sempre falo que o purgatório é um inferno com portas, né, para o indivíduo sair. Quer dizer, do purgatório ele pode sair. E o inferno seriam portas fechadas. Então, o mal é sempre uma atitude de negar o bem. Se a pessoa não nega o bem o que é? Tudo que existe. Se eles olharem assim as nuvens, o céu, lá o azul do céu, as árvores, os animais, a terra, tudo isso é bom. Basta aceitar, né? Então, se a pessoa começa a dizer, não, eu não quero saber disso, isso, aquilo, eu não aceito os pais, não aceito os amigos, os familiares, a escola, não aceito nada, então ele cai doente. Por que não aceita, né? Só por uma questão de inveja, de oposição. Então veja em terceiro lugar. O bem é eterno, enquanto que o mal, provisório. O bem é o ser perfeito e o mal é apenas a sua privação. Então vamos dizer que a pessoa má é uma pessoa que é artificial, porque a maldade é algo artificial. Então, o que pode fazer o indivíduo mal, né? Ele só pode prejudicar, vamos dizer, o outro pela máscara, pela aparência. Como o Cristo falava, né? Pode matar o corpo, mas não a alma, a vontade. Isso ninguém pode destruir o que o outro tem. Então, o mal, quer dizer, a atitude ruim, tende a desaparecer um dia, predominando só o que é maravilhoso. Vamos ver as perguntas finais. No processo de projeção, o ser humano coloca no semelhante uma imagem mental sua, como se fosse a realidade, o que significa elaborar uma alucinação. Então, aqui é um processo fundamental perceber essa questão da projeção. O que é a projeção? É aquilo que faz um projetor, né? Uma imagem que é dele, do projetor, projeta na parede. Então, a pessoa numa atitude assim muito projetiva, e que é muito comum a gente ver entre amigos, entre casais, que provoca o rompimento de amizades, de casamentos, etc. Quer dizer, algo ruim que a pessoa tem e não quer ver nela, ela projeta no outro, né? Se afastando do seu interior, dos seus sentimentos.
Então isso traz muito sofrimento, muita angústia para a pessoa que entra nessa atitude de projeção. Como a inveja é um antissentimento, é como se ela não existisse. O que significa que quanto maior a inveja, mais o ser humano se acredita perfeito. Então, quando a pessoa não tem satisfação na vida, é como se ela não tivesse sentimento, muito racionalista, muito intelectualizado. É que a pessoa está cortando o sentimento que ela tem. E aí ela não consegue ter alegria, porque a inveja é isso, não vê as coisas, não vê principalmente o que é bom e não querer sentir os sentimentos. O título do primeiro capítulo: o mais difícil para o ser humano é aceitar o bem. É estranho, né? A gente geralmente pensa o contrário. Mas se aceitássemos o bem, a gente sentiria gratidão, amor e seríamos felizes o tempo todo. Então, o que seria o bem? A vida, a própria vida, a natureza, a amizade, trabalho, saúde. Então, se temos problemas nesses sentidos, é porque a gente não aceita o bem. Queria colocar um último cartaz para dizer algo importante para os senhores. Vejam. O ser humano só tem o bem que realiza. Então, o bem que o ser humano faz é o bem que vai e volta para ele. Então, o que o ser humano pode realizar de bem para ele é o bem que ele fizer para o mundo, compreende? Se ele não fizer o bem para o mundo, ele não vai ter o bem para ele. Então, até a próxima.